a Timóteo, na segunda carta, no último capítulo, que é o capítulo 4. Se todos acharam, vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, glória a Deus. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, e Pudens, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Querida Irmandade, caros irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos que estão ouvindo à distância, e não importa que distância é esta, a palavra de Deus chega e não ficará só nos ouvidos, mas descerá no coração e fará obra. Glória ao nome do Senhor, porque ela
penetra até a divisão da alma e do espírito, e vai até entre as juntas e medulas. Glória ao nome do Senhor. E faz obra tanto na carne como na alma também. E Deus não manda a sua palavra em vão. Hoje o Senhor trouxe a comunhão para ser lido, e agora o Senhor guia, irmão, porque nem sabemos o que vamos falar, esperamos a direção do alto. Glória ao nome do Senhor. Veja que Paulo, com muito carinho, irmão, ele tratava Timóteo de filho, meu filho Timóteo, pela idade, pois Paulo aqui já está antevendo a sua partida, quer dizer, ele está nos últimos dias da sua vida. E Timóteo, jovem, um ancião, por ele mesmo ordenado, com a imposição das mãos, ele deixando instruções pastorais para Timóteo, para Tito, que iam ficando, irmãos, iam ficar para cuidar da obra, porque esta vida humana é passageira, irmãos. Todos nós temos o nosso período de ser útil na obra de Deus, mas termina para todos. Bem-aventurado quem deixa uma boa herança, não em dinheiro, terra ou propriedade, irmão, uma boa herança para a família, de exemplo de vida, de bom testemunho. Glória ao nome do Senhor. Que a família se recorde do velho pai, do velho avô, que já partiram com saudade, lembrando do bom exemplo que deixaram, lembrando da retidão que marcharam nesta graça. E Paulo, irmãos, veja o amor que ele tinha pela obra e a consciência da brevidade da existência humana. Num capítulo anterior aqui, irmãos, no capítulo 2 desta mesma segunda carta, depois leiam, Paulo fala com Timóteo: Timóteo, fica firme, fortifica-te nesta graça, e aquilo que você viu em mim, como eu agi, como eu fiz, aquilo que você ouviu de mim, a palavra de Deus na minha boca, isto você faz, se salvará tanto a ti mesmo, salvará os que te ouvem também. Glória ao nome do Senhor. E confia isto a homens fiéis, que possam ensinar os outros. Olha, irmão, ele, Paulo, estava aqui, instruindo Timóteo, para ordenar outros firmes, homens fiéis, que ensinasse outros. O apóstolo não tinha ciúme, não queria ficar ele na história, ele na igreja, ele na obra. Não, irmão, ele já pensava 3 gerações para a frente dele, homens que eram fiéis a Deus. E nós sabemos, irmãos, que está vindo uma mocidade que se consagra, e bem-aventurado a mocidade que se consagra, pois Deus se usará de vós num futuro breve, num futuro médio e num futuro distante, até a volta de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então, Paulo, aqui neste a última parte da carta, depois de muitas instruções, ele diz: agora, Timóteo, eu vou te fazer um pedido com juramento, eu conjuro-te, quer dizer, não me negue isto que eu vou te pedir agora. Eu quero, diante de Deus e diante do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai vir e julgará os mortos de todas as gerações que já passaram pela terra, e quem estiver vivo, todos passarão perante irmãos, todos passarão perante o tribunal de Cristo, serão julgados na sua vinda e no seu reino. Então, perante Deus e perante
Cristo, o juiz eterno dos vivos e dos mortos, eu vou te fazer um pedido: pregue a palavra, anuncie o Evangelho, em tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende, exorta, ensina, com paciência, mas com doutrina. Irmão, este pedido, irmãs, é feito para nós por esta palavra. Vamos dar bom testemunho e vamos anunciar esta graça com o bom testemunho nosso, mas também falando do Evangelho em todo o tempo, em tempo e fora de tempo, porque tem alguns que falam assim: Deus me fez saber de levar o anúncio do Evangelho, da graça de Cristo, para o meu parente, noutro estado, noutra cidade, mas eu vou no tempo certo, no tempo que eu vou sentir. Olha o que Paulo pediu para Timóteo, com juramento: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Porque falar da Bíblia, irmão, falar da palavra, todo tempo é tempo. A gente pode falar da palavra para a criança, para o jovem, para o velho, para o parente, para o colega de trabalho, para a visita, para o amigo. Podemos falar da palavra no dia do nascimento de uma criança. Podemos falar da palavra no dia da morte de alguém. Glória ao nome do Senhor. Para falar da palavra, todo tempo é tempo oportuno. Seja na alegria, seja na provação, seja no riso, seja na lágrima, a palavra de Deus é bem-vinda em todo o tempo. Por isso, se alguém está dando a desculpa: eu vou no tempo certo, eu vou quando Deus prepara, o Senhor te fala hoje por esta palavra: vai logo, é tempo oportuno, fale da minha graça, fale da minha palavra. Porque, disse Paulo, vai chegar tempo em que as pessoas dentro das igrejas, pensando que estão me servindo, mas na verdade juntam para si, e são eles que juntam, porque também pagam o salário, de doutores, amontoarão doutores, quer dizer, um monte de doutores. Doutor entendido nisto, outro entendido em hebraico, outro doutor entendido em grego, outro doutor entendido na teologia tal, no conhecimento tal, no fundamento tal, e não falta doutores que divagam e se perdem em teorias, em filosofias, e falam daquilo que o Senhor não mandou falar, porque o Senhor mandou falar da simplicidade e da pureza do santo Evangelho, que salva o pecador, que salva o que dá ouvido, que salva o que obedece à palavra. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, de quero ouvir isto. Olha, eu gostei daquilo que aquele homem que tem um conhecimento profundo, é um doutor, pós-doutorado nisto, naquilo, que eu vou ouvir de novo. Isto é coceira de ouvido, não é o coração que clama pela vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Tendo esses comichões nos ouvidos, amontoarão, é um monte de doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Os irmãos vejam que uma pessoa com vários títulos, conhecedor profundo do Antigo e do Novo Testamento, conhecedor das línguas originárias da Bíblia, e que começa a falar coisa que a concupiscência de quem ouve agrada, dizendo: olha, Deus é bom, é misericordioso, sabe, se casar homem com homem, Deus perdoa, mulher com mulher também não vai ter problema. A pessoa se agrada, o ouvido coça: esse sim, esse eu vou seguir, porque está falando o que me agrada.
e tantas outras coisas, irmão, que a carnalidade humana e a tendência do ser humano gosta de ouvir como uma pregação bíblica de alguém com grande conhecimento e que fala o que lhe agrada. Vamos para lá, é gostoso para a carne, mas olha o que diz aqui a palavra, irmão: desta maneira se desviam da verdade e voltam às fábulas. Fábula são, irmãos, teorias, são histórias, tudo isto que às vezes é contado e passa a parecer verdade, porque uma coisa, irmão, sem fundamento, ou até falsa, mas contada e recontada, acaba parecendo verdade, e muitos creem e se embriagam com tudo isto. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Sóbrio é quem não está bêbado, e ficar bêbado não é só com bebida alcoólica ou com substâncias que entorpecem os sentidos. Tem muita coisa que embriaga o ser humano. Tem ser humano que se embriaga pelo dinheiro, tem homem que se embriaga por outra mulher que não é a sua esposa, tem mulher casada que se embriaga por outro homem, abandona o marido com filhos pequenos e vai embora. Mas como ela fez isto? Ficou bêbada, perdeu a sobriedade espiritual, se embriagou. E Paulo diz: ser sóbrio em tudo. Irmãos, permita a Deus que a nossa irmandade, quem está ouvindo esta palavra hoje, irmão, não se embriague por fábulas, por teologias, por teorias, por discursos que agradam a carne, mas estão fora do fundamento do Evangelho de Cristo, que é o amor, a verdade, a pureza, fugir do pecado, guardar a palavra, não se corromper no engano e na mentira, não se envolver com a vaidade do mundo, que leva a pessoa para a perdição eterna. Como diz a palavra em muitos pontos: olha, cuidado, para que ninguém roube a tua coroa. Você tem a coroa contigo, conserve-a na pureza, na simplicidade do Evangelho. Não vá após fábulas humanas, às vezes arquitetadas e bem montadas, mas são fábulas. Não te embriagues com isto, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, porque, irmão, promessa de bem-estar, promessa de prosperidade, que são fábulas, pois a palavra de Deus disse, o Senhor mesmo disse: se fizeram isto com madeiro verde, se me crucificaram, me bateram, me torturaram, farão com vocês ainda que são madeiro seco, mais ainda. No outro lugar, ele diz a respeito de Paulo: ele é também um vaso escolhido. Para quê? Ele explica, irmão, para Ananias, que era um ancião lá de Damasco na época, falou: ele vai ver quanto vai sofrer pela minha obra. Então, irmão, a promessa de Cristo de gozo, de uma prosperidade indizível, não é nesta terra, é no reino da glória dos céus, é na vida eterna. Nesta terra, o que nos aguarda, irmão? Luta, trabalho, criação de filhos, dificuldade, suor, lágrima, dor, trabalho. Trabalho quer dizer tortura, tripalho, os que eram torturados em 3 paus, daí a origem da palavra trabalho. O trabalho veio por castigo a Adão. Se não tivessem pecado, viveriam no paraíso, não precisariam trabalhar. Pelo pecado veio o trabalho, é uma forma de castigo, irmão, que Deus permite.
e tudo é sofrimento, preocupação, luta e o envelhecimento. Ninguém quer morrer cedo, mas ser velhinho também não é fácil, e a velhice é dura. Alguém pode dizer: meu Deus, esta palavra está pesada, não está trazendo uma esperança. Irmão, irmã, esta palavra está trazendo a esperança maior e poderosa, a esperança que ouro e prata não compra, a riqueza e a prosperidade do mundo inteiro não compra uma alma. Mas se guardarmos o que o Senhor está mandando para nós hoje, é uma riqueza eterna no reino da glória de Deus. Sabendo que nesta vida, o que Paulo tinha perfeita consciência: terminei a carreira, meu sofrimento está acabando, guardei a fé, agora eu estou esperando o prêmio que vai me ser dado, a coroa da justiça, que o justo juiz dará a todos aqueles que amarem a sua vinda. Irmão, quem ama a vinda de Cristo não ama o mundo. Quem ama a vinda de Cristo não ama a mentira, não ama, sabe, irmão, a riqueza, sem importar por quais meios chegar a ela. Não, eu quero ter sucesso, quero ganhar dinheiro, quero ter propriedades, quero ficar rico. Qual é o meio? Se é o trabalho, o que Deus prometeu é que é dores, suor, dificuldade, e o ganho não é muito não, irmão, é o fruto do trabalho. Fora isto, tem outros meios, mas não são recomendados pela palavra. Que Deus nos ajude a entender isto, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, é a palavra que Deus nos manda nesta tarde. A glória que nos aguarda não dá para comparar com as aflições deste tempo presente. Vai ter aflição para todos, irmão. E quem não quer morrer cedo vai ficar velho. E a velhice também, irmão, a realidade é esta. Não vamos aqui dar demonstração de negativismo, mas é a realidade, irmão. Só que esta vida termina, e quem guardou a palavra, como Paulo, terá a certeza da coroa da justiça. Então, irmão, ele faz uma confissão depois disto, que ele sabe que a coroa da justiça estava guardada para ele, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda do Senhor. Vamos amar a vinda do Senhor, vamos amar o Senhor sobre todas as coisas, irmãos. Não há nada neste mundo e nesta presente vida que se compare. Vamos amar. E por esta palavra o Senhor fala com alguém que está passando pela dor do luto de alguém que você amava tanto, e o Senhor recolheu. Ele foi fiel e terminou a carreira guardando a palavra. Ela foi fiel, terminou a carreira guardando a palavra. Irmão, irmã, alegra-te, louve a Deus por Ele ter tido vitória, e cuida de ti mesmo para ser fiel a Deus até o último dia da tua vida também. Então, irmão, ele diz: olha, Timóteo, não demora muito, não deixa, bem antes do inverno. Naquela época, irmãos, transitar era a cavalo, a pé ou em carruagens, carroças, e transitar no inverno, pois aqui, irmãos, onde Paulo estava, certamente foi de Roma, ali na Itália, e também na Palestina, nesta época de dezembro como agora, irmão, que é o inverno lá, é cheio de neve, e para transitar era muito difícil. Hoje, com as autoestradas e com os cuidados daqueles que jogam sal no asfalto, então é possível transitar no inverno, mas naquela época era muito difícil. E Paulo faz um pedido: Timóteo, venha depressa, venha antes do inverno, porque eu estou aqui
vendo a minha partida, também os que estavam comigo precisaram ir, uns por motivo justo, outros porque se desviaram. Veja, irmão, que não é novidade. Alguém, mas teve alguém que foi para não sei onde. Irmão, ao longo da história da igreja, aconteceu isto. Tem aqueles que por algum motivo, Deus é que sabe, não permanece, irmão, vão. Então ele reclama e diz: venha logo, procura vir depressa. Mais adiante ele diz: venha antes do inverno. Porque Demas, que era um companheiro, irmão, cooperador, me desamparou, amando o mundo, amando o presente século, quer dizer, a vida deste mundo, irmão. E ele, amando este mundo, foi embora para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, mas foi em missão. Tito foi para a Dalmácia, também em missão. Só Lucas está comigo. E por que Lucas ficou, irmão, junto do velho Paulo? Porque Lucas era médico e ele sabia o valor dele junto a Paulo nos últimos dias da sua vida. Ele reconhecia, ele tinha tanto a ética como o conhecimento lógico, que um velhinho no fim da vida precisava de um médico junto. E Lucas não se omitiu, e Paulo agradeceu. Só Lucas ficou comigo. Irmão, seja um Lucas nesta obra. Irmã, seja Lucas nesta obra. Veja onde e em que você é útil nesta obra. Irmão, faça uma autoanálise diante desta palavra. Faça um exame interior. No que você pode ajudar esta obra? Com coleta, com o teu conhecimento, com a tua formação, com a tua empresa. Veja, irmão, fazendo visita, com a tua pessoa, com a tua oração. Seja Lucas e seja útil na obra de Deus. E ele diz, irmão, olha, Timóteo, quando você vier, e vem depressa, vem antes do inverno, traga a capa. Era uma capa pesada, irmão, sobretudo, o inverno estava vindo. E este inverno não era só, irmãos, do tempo, mas era o inverno do fim da vida dele. Todos nós teremos o nosso inverno. Bem-aventurado quem, no verão, do calor da juventude, do calor da saúde, nos dias da tua vida útil, o irmão e a irmã serviu a Deus. Chegará os dias maus, o fim da vida e a morte, mas o Senhor nos guardará no inverno da transição e na primavera da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Quando Cristo vier, irmão, iniciará para nós a eternidade. Então, diz aqui a palavra, irmão, olha, Timóteo, lembra que o Alexandre, aquele que trabalha com bronze, com cobre, lata, ele me causou muitos males. Dizendo, irmão, como foi o caso, sendo irmão, mas era um falso irmão, estava no meio como da irmandade, mas para perseguir os fiéis, perseguir o ministério da época, perseguir Paulo. Então Paulo fala, lembra-te que Alexandre, o que fazia vasos de cobre e de lâminas de zinco, assim por diante, latoeiro, causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E aqui é uma sentença da palavra, irmão. De acordo com as nossas obras, é o pagamento que receberemos. Se temos boas obras, boas coisas receberemos. Mas quem age com dolo, com má fé, perseguição, maldade, desejando o mal, fazendo o mal, receberá o mal na sua vida. E Paulo disse, guarda-te dele. Ninguém, nem mesmo os apóstolos, ou melhor, os
que eram cooperadores e anciãos da época, que estavam em Roma, ficaram com medo de ir no tribunal na primeira defesa de Paulo, porque ele também teve lá em Roma a defesa em primeira instância e a defesa em segunda instância. Na primeira, irmão, não tinha ninguém para defendê-lo ou junto com ele para dar um apoio, mas ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam, mas que isto não lhe seja imputado. Olha o coração de Paulo, irmãos, o amor que estava nele. Eles não me acompanharam na minha primeira defesa, mas Senhor Deus, não põe na conta deles isto, perdoa eles, que isto não seja imputado, não seja levado em conta. Irmãos, perdoemos as falhas de quem amamos, perdoemos as falhas até de quem não nos ama, irmão. Perdoemos. É melhor perdoar do que condenar. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor assistiu-me e livrou-me, fortaleceu-me, para que a minha pregação fosse completada para os gentios. Faltava o período entre a primeira defesa e a segunda. Deus permitiu para ele completar a missão. Na segunda ele foi executado, irmãos, mas Deus o livrou até a hora necessária. E ele disse: fiquei livre da boca do leão, e Deus me livrará de toda má obra. Irmãos, é a palavra que Deus nos manda nesta tarde. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é o mesmo, o Salvador de Paulo é o nosso Salvador, o Deus de Paulo é o nosso Deus, o Senhor que amou e guardou Paulo para a vida eterna, te ama e te guardará para a vida eterna. O Senhor não te deixou e não te deixará, ainda que alguém te deixou, mas o Senhor ainda não te deixou e não vai te deixar. É a palavra. Deus seja louvado.